Você já parou para se perguntar por que Jesus transformou a água em vinho? Se você tem essa e outras curiosidades sobre o Evangelho de Jesus, vem comigo. Eu sou Gilberto Costa, palestrante espírita, e esse é o programa Com a Palavra. Olá, boa noite. Bom, hoje é o nosso primeiro programa. Eu estou super nervoso. É engraçado, né? Que eu faço palestra há tanto tempo, eu estudo a doutrina há tanto tempo, e aí esse novo formato para mim é uma novidade, né? Vamos ver se a gente vai conseguir aqui fazer cada dia ficar melhor, cada dia mais a gente conseguir ficar mais junto, ficar mais próximo, e que eu consiga, da melhor forma possível, passar a vocês as informações que eu acho que são pertinentes, né? A minha ideia é que a gente faça um programa que a gente converse sobre a doutrina de Jesus, que a gente converse sobre o Evangelho, que a gente converse sobre a doutrina espírita. Mas sem aquele monte de edição, um monte de efeitinho, um monte de coisa, né? Eu acho que é legal a gente ter um bate-papo mesmo, uma conversa bacana entre amigos, e que a gente aproxime cada vez mais o Evangelho de Jesus das pessoas. Que ao longo do tempo isso foi se distanciando, né? Foram criando-se várias ferramentas e distanciando os ensinamentos do Cristo das pessoas que realmente necessitam. Não faz o menor sentido, né? Porque o Cristo era muito simples nas suas colocações, era muito direto, seus ensinamentos eram muito claros. E aí isso tudo foi sendo distorcido. E a ideia de bate-papo é isso, é como se fosse uma conversa ao vivo, é uma conversa ao vivo gravada, né? Então, assim, eu vou fazer a coisa direto, não vai ter aquele monte de edição, como eu falei, aquele monte de efeito, que a gente bata um papo mesmo, e quando for publicado, eu vou acompanhar todos os dias, eu estarei ali no chat conversando com vocês, enquanto vocês olham o vídeo, tá bom? Esse é o programa Com a Palavra, e eu sou Gilberto Costa, palestrante espírita. Bom, vamos lá. Hoje a gente buscou como tema a primeira aparição do Cristo, né, que foi nas bodas de Caná. Isso acontece no Evangelho de João, no capítulo 4, no capítulo 2, versículos de 4 a 11. E todo mundo conhece essa história, eu não vou ficar lendo aqui, a ideia é que seja uma coisa dinâmica, divertida, né? Então, assim, o que acontece? O Cristo, ele está lá nas bodas de Caná, né? As bodas é um casamento, e aí chega a uma certa altura dessa celebração que o vinho acaba. E aí fica aquela coisa, né? Imagina, no meio do casamento acaba o vinho. E aí, então, a Maria, mãe de Jesus, pede a ele que auxilie nesse momento, né? E Jesus até fala, o que queres de mim, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Interessante essa colocação. Todos os trechos bíblicos, né, especialmente vamos falar aqui só de Evangelho, não vamos abordar o Antigo Testamento. Todos os textos do Evangelho, ele é dividido em capítulos e versículos, e cada versículo, cada linha de texto tem uma quantidade infinita de ensinamentos. Então é legal a gente ficar prestando atenção cada vez mais nas palavras e buscar nessas palavras o ensinamento de Jesus. Por quê? Porque, assim, nada é por acaso, né? Jesus, em toda a sua magnitude espiritual, não viria a esse planeta de passagem, né? Com frases soltas, né? Jesus, em cada uma das suas palavras, carrega um ensinamento muito profundo. Então ali, nessa primeira aparição do Cristo, né, aí o Evangelho narra que é numa festa de casamento, e o casamento, dentro da cultura judaica, tinha um significado muito grande, né? Não era uma coisa assim, é uma festa de casamento e se não der certo, separa e segue o jogo. Não, o significado do casamento, da comunhão na cultura judaica, ele é imenso. Não só da união das pessoas, né, do casal ali que está se juntando para constituir uma família, para construir um lar. É o significado da palavra, né, do contexto casamento. Tanto que em diversas passagens
eu acho que é um livro intertestamental de Oséias. Ele tem poesias lindas que falam sobre o casamento, falam sobre essa união, sobre a comunhão. Porque quando a gente pensa num casamento, a gente pensa que está sendo ali criado um novo universo, né? Tem uma passagem que não vou me lembrar agora a referência, mas que o Cristo fala para os apóstolos dele, né? Vós sois deuses. E isso cabe para todos nós, que nós temos dentro de nós uma centelha divina. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não é essa a ideia? Não é assim que a gente aprendeu desde sempre? E é uma grande verdade. Nós somos deuses, cada um de nós é um pequeno Deus, cada um de nós uma emanação divina. E quando acontece a comunhão de duas pessoas, quando acontece um casamento, né, essa sincronicidade, essa fusão, né, a ideia do complemento de duas pessoas, onde vão se apoiar, vão se ajudar a crescer, elas vão criar também ali um universo, falando assim de um modelo padrão de casamento, né, onde vão se juntar duas pessoas, e aí elas vão ali habitar um lar, né, vão criar o seu planeta, e aí naquele lar eles vão trazer outros espíritos para habitar e para se desenvolver, né? Pensando num casamento padrão, onde tem os pais e os filhos, né? Esses pais, eles viabilizam a chegada desses filhos, por gestação ou não, né? Para que esses filhos reencarnem na Terra e comecem todo o seu aprendizado, para que comecem o seu desenvolvimento, a sua retomada evolutiva. Olha como é grandioso esse conceito do casamento, né? E a gente vai criando novos universos, é como se fosse uma grande galáxia, né? E cada casa é um planeta, porque dentro de cada casa tem as suas culturas, dentro de cada casa tem os seus hábitos. Você chega num lar onde as pessoas, sei lá, param para jantar todo mundo junto, no outro não, no outro todo mundo come na sala assistindo televisão, e ainda em outro cada um come no quarto. Quer dizer, a gente vai criando esses modelos, né, e vai dando apoio a esses espíritos para que eles retomem a sua jornada evolutiva e continuem. Então você vê aí o tamanho do significado do casamento. E quando Jesus faz a sua primeira aparição, o que acontece? Bem no meio do casamento, bem no meio das bodas de Caná. Então assim, o Jesus, ele se manifesta naquele momento dentro da união de duas pessoas que estão começando um novo universo. Ele se manifesta ali para abençoar, para apoiar, para legitimizar, né, aquela união e para que aquele novo universo possa viabilizar então a chegada de novos espíritos para que a gente se apoie e que continue a nossa jornada evolutiva. Então você vê aí que olha o tamanho, que trechinho pequeno, né? E o tanto de ensinamento que tem nisso. Então quando Jesus ele chega nas nossas vidas, ele vem exatamente para isso, para abençoar as uniões, para poder apoiar a criação desses universos e da evolução dos espíritos. E aí então ele fala para Maria, né? O que esperas de mim, mulher? Né? Quer dizer, o Jesus ele chega ali já trazendo uma nova proposta, mostrando para as pessoas que ele está chegando para transformar, para trazer para as pessoas uma nova visão de vida. Então, o que você espera de Jesus? Quando ele fala assim, esperas de mim, mulher, ele não está falando isso para a mãe dele, lá para Maria. Ele está falando para todos nós. O que nós esperamos de Jesus? Quando a gente busca esse sentimento de religiosidade dentro da gente, o que a gente está esperando? Nós estamos esperando que alguém venha resolver a nossa vida, como vem sendo professado em tantas outras religiões, né? Tem um monte de religião cristã que a ideia é essa, né? Você terceiriza os seus problemas. Ah, você pode fazer tudo de errado que você quiser, que você vai chegar lá e o padre vai perdoar os seus pecados, né? Reza 3 Ave Maria, 2 Pai Nosso e toma água benta, sei lá como é que funciona. Aí você espera que você vai no terreiro, vai conversar com
com o Exu, ou vai conversar com o preto velho, né? O pai do santo vai fazer um trabalho para te libertar das mazelas da sua vida. Né? Ou então o pastor, não, eu sou convertido, eu pago o meu dízimo, então eu serei salvo. Né? Ou a gente terceirizando de novo os nossos problemas. E a gente vai terceirizando isso o tempo todo. E sempre foi assim. O ser humano tem, de forma geral, uma enorme dificuldade de assumir os próprios erros. Por quê? Porque os nossos defeitos, eles são que nem casquinha de feijão, né? Você olha para todo mundo e vê a casquinha de feijão no dente dos outros, mas raramente você olha no espelho para ver a sua. A gente tem uma dificuldade enorme de entender os nossos próprios defeitos, de assumir os nossos próprios defeitos, de encarar esses defeitos para poder saná-los. A gente vai terceirizando, né? Terceirizando as nossas responsabilidades, que seja para os nossos líderes religiosos, ou botando a culpa no outro, né? Que foi assim desde Adão, né? O Adão, ele já trouxe essa proposta. Quando ele foi expulso do paraíso, né? Que ele falou que o Deus expulsou Adão do paraíso e falou: o que fizestes, Adão? E aí falou: mas Senhor, a culpa é da serpente, que entregou o fruto à mulher que tu criastes. Olha só, então a culpa é da serpente, a culpa é do fruto, a culpa é da mulher e a culpa é de Deus. Mas quem comeu o fruto proibido? Não foi nem Deus, nem a mulher, nem a serpente e nem o próprio fruto, né? Quer dizer, a gente tem aí as coisas à nossa frente, né? As nossas, vamos chamá-las de tentações, né? Nós temos sempre dois caminhos. A gente tem o caminho do bem e o caminho que vai nos atrapalhar na nossa jornada evolutiva. A gente vai optar. A gente sempre vai optar. Tudo aquilo que acontece na nossa vida é oriundo das nossas próprias atitudes, seja nessa ou em outras encarnações. Desculpa. Ou outras encarnações. E quando a gente começa a encarar isso, aí sim a gente começa a se melhorar. Né? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa de uma outra religião e ela falou assim: não, mas a vida é para ser vivida, eu não vou ficar atrás dessa busca insana que vocês espíritas têm. Busca insana. A nossa proposta é simplesmente a nossa melhora. E é assim que a gente melhora o universo. Quando a gente começa a criar um ciclo virtuoso de boas atitudes, de bons pensamentos, de boas palavras, a gente começa a melhorar tudo à nossa volta. E se cada um fizer o seu pedacinho, cada um fizer a sua parte, o universo inteiro há de ser melhorado. E não é essa a ideia? Porque as pessoas sempre falam: ai, a felicidade, ai, eu queria ser feliz, ai, porque acontece tanta coisa ruim na minha vida, ai, por que tantos problemas, ai, por que tanto sofrimento. Mas e aí? E o que você está fazendo para isso ser melhorado? O que você está melhorando dentro de você mesmo? Essa é a ideia, essa é a proposta. Quando Jesus chega nessas bodas, que é a nossa vida, ele vem trazer exatamente as palavras, uma forma para que nós consigamos nos melhorar. Tem um ditado que fala: quanto eu mais rezo, mais assombração me aparece. E é exatamente essa proposta, e vocês vão me ouvir falar muito disso. Porque quanto mais a gente reza, mais a gente pede para Deus, mais Ele nos dá a chance de mostrar que nós somos capazes. Se eu falar: ai meu Deus, eu quero aprender a perdoar, não vai cair um raio na sua cabeça e dali para frente você vai sair perdoando tudo e todos. O que vai acontecer é eventos na sua vida para que você possa exercitar o perdão. E é assim que de Jesus, que é uma coisa bem diferente, deixemos claro, Deus, Jesus, né? E assim, quando Jesus se manifesta na nossa vida, quando ele chega na nossa vida e nós damos a abertura para que ele habite o nosso lar, para que ele abençoe essa união, que ele abençoe esse casamento, nós precisamos encarar que a partir daí vem a nossa responsabilidade. E a gente precisa buscar essa melhora, a gente precisa buscar esse diferencial na nossa vida.
tá bom? E aí então Jesus pergunta, o que esperas de mim? E a gente precisa começar então a se olhar no espelho e ver o que eu espero de Jesus, né? Eu espero que ele venha e resolva todos os meus problemas. Desculpa, meu amigo, se você esperar isso, você não vai ter. O que você vai ter é a iluminação, você vai ter o ensinamento para que você pratique, para que você se melhore, para que você consiga alcançar a felicidade por si só. Nós somos responsáveis por nós mesmos. Nós precisamos fazer a nossa parte e auxiliar todos aqueles que estão ao nosso redor. E é assim, então, que Jesus se manifesta pela primeira vez nessa união, nesse casamento que acontece dentro de nós. Então, chegando lá no casamento, Jesus questiona Maria, e aí então ele fala, tragam a mim as talhas de água. Talhas são potes de pedra, né? Onde eles guardavam a água potável. E aí então eles trazem lá as talhas, eu não me lembro quantas. E aí Jesus então opera um milagre. Esse é horrível, esse sinal, né? Péssimo, isso foi ruim, foi bem ruim. Então voltemos, sem sinal. Então Jesus vai lá e opera a transformação da água em vinho. Olha só, né? A transformação da água em vinho. E o que significa? Porque, né, a nossa proposta é exatamente falar sobre isso, né? O que é a transformação da água em vinho? Será que Jesus foi lá no casamento só porque foi levar um vinho para a galera? É muito agradável a gente levar, quando vai visitar alguém, levar uma garrafa de vinho, né? A gente não consegue transformar a água em vinho. Então a gente leva uma garrafa. Vieram uns amigos aqui em casa semana passada, trouxeram um vinho maravilhoso chileno, que eu ainda vou abrir, que é muito bom, mas eles não transformaram nada, assim, eles transformaram a minha vida, que são pessoas incríveis, amizades maravilhosas, que estão me ajudando muito, mas eles não transformaram algo em vinho. Então, será que Jesus estava só indo levar uma talha de vinho para a festa? Né? Olha como é tolo isso, como que a gente pode tentar colocar uma atitude tão pequena nas mãos de um ser tão grandioso. Né? Vamos pensar então de outra forma na transformação da água em vinho. O que nós temos ali? Nós temos uma talha de pedra, que é uma coisa rústica, pesada, né? Super material. Dentro dessa talha, nós temos o quê? Nós temos a água. A água que é essencial à nossa vida, mas é insípida, inodora, incolor. Aprendi isso na quinta série. Então, assim, é um líquido comum, né? Corriqueiro. E aí o que ele faz? Ele transforma aquele líquido comum num líquido nobre, que é o vinho, né? E quando o vinho é provado, então, lá pelo mestre de cerimônia, o mestre de cerimônia chama o pai do noivo e fala assim, mas você guardou o melhor vinho para o fim da festa? Porque era por hábito, né? Você servir o vinho de maior qualidade no começo da festa, porque a galera tá, né, começando ali a beber e tal. Aí depois que o povo tava meio altinho, punha lá um vinho mais, né, mais sangue de boi, assim, né, pra galera. E não tem patrocínio, isso não é um merchandising. Então, assim, punha um vinho de uma qualidade menor, porque a galera já tava meio, né, meio altinha, não ia reparar que o vinho ali era mais ou menos. E aí o mestre de cerimônia, ele se espanta, ele falou, mas você guardou o melhor vinho para o final da festa? Olha, outra simbologia colocada ali, né? Então, voltemos à transformação. Primeiro, né, vem a talha de pedra com água dentro. Vamos pegar essa figura de linguagem e trazer para nós. Trazer essa figura para nós. Nós temos a nossa vida corriqueira, dia a dia, né? E quando Jesus se faz presente na nossa vida, começa uma grande transformação, e é uma transformação interna, né? Não vai crescer cabelo, eu não vou ficar bonito, não vai acontecer nada disso, né? Que esses são os milagres impossíveis. Mas o que vai acontecer? Vai me transformar por dentro, que é o que ele faz. Ele não transforma a talha de pedra, a talha continua sendo a talha, mas o conteúdo dessa talha é completamente transformado de uma coisa comum para uma coisa extremamente nobre. E quando Jesus começa a fazer parte da nossa vida, quando Jesus começa a se manifestar na nossa vida, ele nos transforma.
ele nos deixa pessoas muito melhores. Quando a gente começa a viver de acordo com o Evangelho do Cristo, quando a gente começa a colocar em prática o perdão, a caridade, o respeito. Eu estava conversando com uma amiga também na semana passada, e ela falando das decepções que ela teve pelas religiões que ela passou, sabe? De tanta gente pregando tanta coisa e praticando tão pouco. É muito fácil você ficar aqui na frente da câmera. Não é fácil ficar na frente da câmera. Mas é muito fácil você falar. Mas cadê o seu agir? Quando a gente começa a vivenciar o Evangelho do Cristo no nosso dia a dia, a gente começa a agir, a gente começa a viver de acordo com as leis divinas. E aí sim, a gente começa a se transformar. E a gente sai daquela coisa simples, né, o H2O, e se transforma numa bebida nobre. A gente se transforma no melhor dos vinhos. Por quê? Porque a gente começa a iluminar tudo que está à nossa volta. E não é difícil, gente. Uma vez eu fiz uma palestra que eu falava sobre o manual da felicidade. Futuramente eu vou falar aqui também sobre isso. Quando a gente começa a agir de acordo com o Evangelho de Jesus, quando a gente começa a colocar Jesus Cristo como o nosso norte, né, que a gente começa a praticar os ensinamentos do Cristo, a nossa vida muda, a gente se transforma, a gente fica mais feliz. E ser feliz, não se engane, ser feliz não é estar isento de problemas. Ser feliz é conseguir conviver com esses problemas da forma mais leve possível. É conseguir resolvê-los, aqueles que têm solução, e é conseguir compreendê-los, aqueles que não têm. Que tem problema que não tem solução, né? E a gente vai ter que conviver com isso. Aí cabe a cada um de nós. Vou viver como? Revoltado, praguejando? Ou eu vou pegar isso e transformar em uma lição para a minha vida? Pegar esse meu problema e transformá-lo da água para o vinho. A gente vai pegar aquilo que era uma coisa que estaria atrapalhando a nossa vida, trazer aquilo como uma solução, um aprendizado de engrandecimento e nos fazer melhor, e nos fazer exemplo. Tem aquele filme O Óleo de Lorenzo, é um filme antigo, acho que da década de 70, não tenho certeza. É um filme antigo, ou no início da década de 80, mas que é muito legal, que o Lorenzo tem uma doença incurável e tal, e os pais pegam a dificuldade, que é uma doença rara do filho, e transformam aquilo num grande exemplo de vida, e passam a ajudar um monte de gente. Quem não assistiu, assista O Óleo de Lorenzo. Quem já assistiu, assista novamente, e tenta aplicar isso para sua vida. De repente você não tem um problema tão... Porque, assim, ver um filho sofrer, eu acho que é um dos maiores sofrimentos que existe na face da Terra. E quando é criança, então, é 10 vezes pior, né? Quando nasce um filho, eu vi um cara falar isso, tão bonitinho. Quando nasce um filho, não nasce um filho. Nasce uma nova pessoa. Quando nasceu a minha primeira filha, nasceu um novo Jober. Quando nasceu a minha segunda filha, nasceu ainda um Jober mais novo ainda. E, nossa, saiu ainda, né? Mas não tem corte. Então, assim, a gente... e ali no filme do Óleo de Lorenzo, eles pegam todo aquele sofrimento que é ver o filho deles com uma doença rara e fazem com que aquilo vire um grande exemplo de vida, e eles começam a ajudar vários outros pais que estavam passando pelo mesmo problema. Então, é você pegar... transformar vidas. Eu estava assistindo também um documentário sobre aquela atriz, a Daniela Pérez, e olhando assim o que transformou, o que aquela fatalidade, aquela tragédia transformou a vida da mãe dela. Quantas pessoas a mãe dela ajudou? Mudou a legislação federal, sei lá como é que chama, a legislação lá do judiciário, assim, crimes antes não considerados hediondos, a partir daquele momento em que com toda a mobilização que a Glória Pérez fez junto a outras mães,
fez com que outros crimes se tornassem hediondos. Quer dizer, ela conseguiu modificar uma sociedade, conseguiu modificar a lei de um país e trazer auxílio a outras pessoas, a outras mães que buscavam de alguma forma uma reparação do mal que lhes foi feito. Olha só, é uma tragédia que mudou a história, que mudou a legislação de um país inteiro. Então, assim, você começa, quando a gente pensa, né, estou vivendo o problema, estou vivendo o caos, tenta buscar ali dentro, parar de pensar no porquê e começar a pensar no para quê. Porque é muito comum a gente se vitimizar e ficar naquela história, ai meu Deus, por quê? Por que comigo? Por que aconteceu isso? Ai, por quê? Por quê? Por quê? Primeiro, que é um pensamento extremamente egoísta, né? É impressionante como nós somos egoístas. Quando a gente fala assim, ai meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Olha que frase mais tacanha, mais mesquinha. Por que isso aconteceu comigo? Olha como é pequeno. Por que aconteceu comigo? Quer dizer, se tivesse acontecido com outro, tudo bem. Mas por que aconteceu justo comigo? Ai, como eu sou coitadinho. Por quê? Né? Beleza, então vamos jogar o problema para os outros. Os outros, né? É o problema dele, o problema é só dele. Fala, poxa, eu sinto muito, olha que pena que você tem um problema. Mas não foi comigo, então boa. Né? Olha a pequenez do ser humano. Olha como nós somos mesquinhos, como nós somos egoístas. Por que comigo? E a gente precisa começar a mudar esse pensamento. Quando a gente começa a pensar no para que isso aconteceu comigo, tudo muda de figura. Para que isso aconteceu comigo? Quer dizer, qual é o aprendizado que eu posso tirar deste evento? O que eu posso melhorar na minha vida e na vida das pessoas a partir deste evento? É sofrido? É claro que é sofrido, gente. Eu não estou falando que é fácil. Nada aqui é fácil. Mas assim, a gente precisa partir para aquilo que nós abordamos no começo da nossa conversa. Que nós somos responsáveis por absolutamente tudo que acontece nas nossas vidas. Então, quando acontece alguma coisa na nossa vida que não é bom, alguma coisa ruim, a gente precisa parar e pensar, para que isso está acontecendo comigo? Opa, eu preciso repensar. Eu preciso repensar a minha postura. Eu preciso repensar as minhas atitudes. Porque é muito fácil você ficar no canto chorando. Vamos agir. Vamos começar a agir. Agora. Vamos buscar essa transformação agora. Então vamos começar a agir. Aconteceu tal coisa comigo. Então, sei lá, eu passei por um evento de traição. Nossa, eu fui traído. Nossa, como isso é injusto, como a vida é injusta. Eu sou um cara tão bom, eu sou tão legal, eu sou tão dedicado. E por que eu fui traído? Aí eu tô sentindo dó de mim. Aí a gente começa a pensar diferente. Poxa vida, eu me apliquei tanto, eu sou um cara legal, eu não me sinto uma pessoa merecedora de uma traição. Mas para que eu fui traído? Qual a lição que eu posso tirar dessa traição? Uma é entender que você sim está certo em se manter fiel. Porque só quem foi traído sabe a imensidão da dor que é você passar por um evento de traição. E aí quando você olha e fala, nossa, eu nunca fiz isso, eu nunca levei essa dor a ninguém. Né? Ou se você já fez isso e se arrependeu pelo fato, fala, nossa, olha como eu fiz aquela pessoa sofrer. E agora eu também estou sofrendo isso. É importante a gente sentir na pele o que a gente fez o outro passar. Ou se você fez e continua fazendo, começar a pensar de, opa, eu estou fazendo os outros sofrerem. E olha como é dolorido. Eu vou continuar fazendo isso? Mas principalmente, o maior exemplo de todos que a gente pode tirar neste momento é do perdão. Né? Eu não falei assim, quanto mais a gente reza, mais a assombração aparece? Você começa a se questionar assim, será que eu sei realmente perdoar alguém até você ser traído? Aí quando você é traído, aí você começa a pensar, putz, será que eu vou conseguir
perdoar essa pessoa? Será que eu vou ter essa força? Será que eu vou conseguir aplicar na minha vida o ensinamento de Jesus? Será que eu estou me transformando realmente em vinho? Sim, porque se você for pensar, Jesus foi bom, Jesus foi justo, Jesus foi exemplar, né? Jesus foi a perfeição na Terra. E ainda assim, no final da sua vida, ele foi caluniado, ele foi traído, ele foi torturado e ele foi assassinado. E quando ele estava na cruz, lá nos seus últimos momentos, o que ele falou? Falou, Deus, joga um raio na cabeça desses fulano que não entenderam nada e estão aqui fazendo com que eu sofra. Foi isso que Jesus falou? Não. Ele falou, Senhor, perdoai-vos, pois eles não sabem o que fazem. Você tem essa capacidade? Você tem essa capacidade de perdoar? Olha o exemplo de Jesus mais uma vez. Olha mais uma vez Jesus agindo na nossa vida em busca da nossa transformação. Olha mais uma vez Jesus trazendo para si aquela talha de pedra e transformando a água em vinho. E é isso que Jesus quer. E é isso que Jesus nos traz. E é isso que Jesus nos exemplifica o tempo todo. E cabe a cada um de nós colocar, não é ir na igreja rezar, não. Não é fazer trabalho na encruzilhada, ou acender vela, bater atabaque, não. Não é ir no centro toda quinta-feira, ouvir palestra e tomar a passe, não. Não é ficar 12 anos no centro espírita fazendo o curso de mediúnico 1, 2, 3, 4, 127, 432 para aprender a dar passe. Não é isso. Não é só isso. É isso também. É isso também. É você fazer a sua prática religiosa, sim. Mas é principalmente a sua transformação. Porque a maior prática religiosa de todas é a sua transformação interior. É você passar de água para vinho. Religiosidade quer dizer o religare. Eu tenho uma palestra no Centro Zilda Gama, faz, sei lá, umas 2 ou 3 semanas. E aí no final vem um casal conversar comigo e o pai, meio aflito, falou assim, meu filho, ele não se conecta a nenhuma religião. Ele é um menino bom, é um menino estudioso, é um menino responsável, é um menino trabalhador, mas ele não vai a nenhuma igreja, ele não professa nenhuma religião. O que eu faço? Eu falei para ele, nada. Nada. Que é muito mais importante você ter uma pessoa séria, honesta, trabalhadora, bondosa, do que uma pessoa religiosa. Não adianta nada você ficar todo dia dentro da igreja, do templo, do terreiro, do centro espírita. Todo dia eu vou no centro de segunda a sábado. Mas e aí? E a sua atitude? E quando você está fora do centro, o que você faz? Isso que é importante. Estar lá dentro do centro, ou do templo que você professa sua religião, estar lá dentro é importante sim para estudar, para ter contato com outras pessoas, para aprender cada vez mais. Mas o mais importante de tudo é fora de lá. É fora de lá. É o seu dia a dia, é a sua prática. Tem uma vertente aí de pensamento que as pessoas estão distanciando das igrejas. Ah, não. Estar com Deus é estar na natureza. Ah, estar com Deus é respeitar o passarinho. Ah, Gente, não é só isso não. Isso tudo é importante, mas não é só isso não. Você tem que aprender, você tem que ler, você tem que conhecer. Você precisa ter o exemplo para poder ter transformação. Porque se eu ficar só lá no parque, lendo meu livro na beira do lago e olhando as arvorezinhas, você está fazendo o quê? Você está sendo passivo. E não fazer nada é a mesma coisa que fazer ruim. Nós estamos aqui para interagir. Nós estamos aqui para sermos transformados pelos ensinamentos cristãos e colocando-os em prática, transformar a vida das pessoas. Nós temos que ser ativos. É isso que a gente precisa colocar na nossa cabeça. Nós precisamos colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos.
Nós precisamos praticar a doutrina cristã. Tem um monte de gente que tem um ditado que as pessoas utilizam com muita frequência, que não vou fazer aos outros aquilo que eu não gostaria que me fizessem, não é? É bem comum as pessoas falarem isso. Eu falo que não. Não é isso não, bicho. Não é isso. Bicho, é muito antigo. Não é isso. A ideia não é você simplesmente não fazer. Essa é uma postura passiva. Essa é uma postura simples. Essa é uma postura que não vai te levar, vai te deixar na mesma. Deixar na média. Nós precisamos mostrar que nós somos mais, que nós temos em nossa vida todos os exemplos necessários para que sejamos transformados de água em vinho. Então vamos mudar esse discurso. Em vez da gente não fazer o que não que fizéssemos que nos fizessem, vamos fazer diferente. Vamos fazer às pessoas aquilo que eu gostaria que fizesse a mim. Porque simplesmente não fazer o mal não é fazer o bem. E a ideia não é essa. A ideia de nós cristãos, a ideia não é que nós cristãos passemos a fazer o bem. Então vamos ser ativos, vamos colocar na prática. Vamos lá, muda esse discursinho simplório, né? Facebookiano, de eu sou muito bonzinho até que não pisem no meu pé. Então você não é bonzinho coisa nenhuma, meu amigo. Se você só é bonzinho enquanto não pisa no seu pé, aí você não sabe mexer. Eu detesto esses posts de rede social, de mídia social. Detesto isso. Né, a autodesculpa, né? Eu acabo discutindo, não, né? Mas às vezes eu debato com o Paulo sobre a coisa de autoajuda. E porque assim tem muito essa coisa, né? Da autoajuda virar uma autodesculpa, uma autopermissividade. Né? Então eu sou muito bonzinho desde que não pisem no meu calo. Então você não é bonzinho, bicho. Você é um malvado, você é uma pessoa malévola, você é uma pessoa ruim. Só que ninguém mexeu com você. Se não aguenta meu barulho, não mexa no meu silêncio. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Vamos crescer um pouco. Crescer como ser humano. Crescer como gente. Vamos crescer como sentimento. Não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizessem a você. Então você está dentro de você toda a maldade do mundo. Porque você gostaria de fazer, né? Você adoraria fazer o mal para as pessoas. Só que você não vai fazer o mal para ninguém porque você não quer que as pessoas façam o mal para você. Você não se transformou, meu amigo. Você continua sendo uma talha de água com água suja. Jesus quer muito mais da gente. Os ensinamentos cristãos, eles trazem muito mais para nós. O pensamento cristão, os ensinamentos do Cristo, trazem para nós essa transformação da água em vinho, sair daquela forma insípida para uma bebida nobre. E isso quer dizer... Bom, a ideia do ao vivo é essa, né? Tem sempre uns percalços, assim, trocou o meu alarme no meio da nossa conversa. Mas tudo bem. Então, assim, o ensinamento cristão, ele traz para nós a proposta dessa transformação e da transformação ativa e não passiva, né? Vamos pensar diferente. E quando o mestre de cerimônia ainda comenta com o pai do noivo, né? Guardastes o melhor vinho para o fim da festa, é exatamente isso. As boas pessoas são aquelas que herdarão a terra. Jesus não falava isso, que os justos herdarão a terra? É isso. As pessoas que se transformaram, as pessoas que aceitaram o ensinamento cristão e colocaram em prática esses ensinamentos, as pessoas que começaram a fazer a diferença na vida das outras pessoas e fazer também a diferença no meio em que vivem. Tem um vídeo, acho que não lembro se é do professor Clóvis Barros Filho, se é de outro desses filósofos que estão aí em alta. Ele fala uma coisa muito legal, é do professor Clóvis mesmo, né? Ele fala da felicidade, né? A felicidade é você fazer coisas que te tragam prazer, que te façam bem, né? Eu tô fazendo um resumão, claro, uma
interpretação livre. Mas a maior felicidade de todas é quando você faz o bem para as outras pessoas. Quem já teve a oportunidade de praticar a caridade, de auxiliar ao próximo, sabe o que é o verdadeiro sentimento de felicidade, né? A gente vai ter um capítulo aqui que nós vamos falar exclusivamente sobre felicidade, mas aqui só dando um spoiler, é isso, é quando a gente consegue ajudar as pessoas, quando a gente consegue receber, eu falo muito isso, né? Assim, que um dos maiores alimentos que eu tenho é o sorriso das pessoas que eu amo. E é isso mesmo. E assim, as pessoas que eu amo são todas as pessoas. Claro que em amor em níveis diferentes. Eu gosto muito dos gregos, né? Que eles têm palavras diferentes para amor, né? Tem o amor de pai, de familiar, né? Aquele amor de família, que eles não chamam de amor, eles chamam de filia. Aí tem o amor homem-mulher, né? O amor casal, ou seja, homem-mulher, ou hétero, ou não. O amor de casal, que é o eros. E tem o amor pela humanidade, que é o ágape, né? Então isso é muito legal. E quando eu falo de que eu me alimento do sorriso das pessoas que eu amo, é dos 3 níveis mesmo. É o filha, de ver o sorriso da minha mãe, de ver o sorriso das minhas filhas. É o eros, de ver o sorriso da mulher que eu amo. E é o ágape, que é de ver o sorriso das pessoas que estão à minha volta. É tão maravilhoso quando você chega, sei lá, num caixa de supermercado, né? Que a minha vida social é essa, né? Sou eu e os caixas de supermercado, que eu vivo aqui no meio do mato. Então, assim, chega num caixa de supermercado, a moça lá tá, né, tensa e trabalhando e cansada, às vezes ela está trabalhando por horas e muitas vezes sendo maltratada por clientes ou pelos chefes, e tá ali com aquela cara carrancuda, e você chega para ela com um sorriso, e você faz uma brincadeira, você faz uma piada, você faz um comentário, mostrando para ela que ela é um ser humano, e ela é amada. Eu não a conheço, eu não faço ideia de onde ela veio, nem para onde ela vai, eu não sei da história dela, e não me interessa. Porque o ágape é isso, o ágape é você amar a todas as pessoas, por mais que você entenda que elas não sejam merecedoras do seu amor. Gente, eu não estou dizendo que eu sou perfeito, ou que nós vamos ser perfeitos, ou vocês são perfeitos, nem cobrando isso, mas a ideia é a gente se fazer a proposta de melhora, da busca da perfeição, sim. Não vai ser agora, não vai ser a semana que vem, talvez não nessa existência, nem nas próximas 5 existências. Mas a ideia é que a gente busque isso, e que a gente se melhore sempre, né? E quando a gente fala do milagre do Cristo, da transformação da água em vinho, a gente está falando do milagre do Cristo, da transformação daquela pessoa nessa pessoa, numa pessoa muito melhor, né? Aquela pessoa que vai herdar esse planeta, que vai herdar a Terra, e no final a gente vai ver que vai sobrar só o melhor dos vinhos, assim como foi falado pelo mestre de cerimônia. Porque Jesus agindo na nossa vida, e quando nós estamos dispostos a encarar essa transformação, nós vamos nos transformar no melhor dos vinhos, nos melhores dos espíritos. E é isso que o cristianismo traz pra gente. Bom, pessoal, então esse foi o nosso primeiro episódio, o nosso primeiro programa. Eu estou me sentindo aqui um novato, um estreante. É tudo muito novo, tudo muito diferente para mim, mas muito feliz de poder conversar com vocês, de levar uma outra forma. Eu não estou dizendo que eu estou certo não, viu, gente? Eu só estou trazendo novos elementos para a gente refletir, trazendo uma forma da gente se sentir mais próximo do ensinamento cristão, tá bom? Então aí deixem seus comentários, inscrevam-se no canal, deem like, tem que falar essas coisas, né, no YouTube. Eu esqueci, tinha que ter falado no começo, eu estou falando só agora. E espero que vocês tenham curtido. Se tiverem temas para sugerir, coloca aí também no chat, sugiram temas para a gente abordar nos próximos programas, e vai ser um prazer enorme
dividir isso com vocês todas as terças-feiras, às 20 horas, tá bom? Super obrigado a todos que estiveram presentes aqui nesse nosso primeiro episódio. Super obrigado ao Paulo Bonfim, a toda a equipe lá do Inspiritualidade de abrir esse canal. E espero que a gente consiga se ajudar e crescer juntos, tá bom? Que Deus abençoe a todos nós e até a próxima terça-feira, às 8 horas da noite. Tchau!